servo para que o Senhor mostre bondade alguma com eu, que não valo mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto do Senhor tudo que pertencia a Saul e sua família, você e seus filhos, e se curvarão a terra para ele, a fim de produzir alimento à sua casa. Mefibosete, neto do Senhor, comerá sempre em minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o meu senhor, o rei, mandou. E naquele momento em diante, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, Mica, por nome de Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete era aleijado dos 2 pés e morava em Jerusalém e sempre comia à mesa do rei. Até aqui, irmão. Sentar. Que palavra abençoada, né? Aqui fala, o tema dessa pregação é Lodebar não é o seu lugar. E eu queria dizer para os irmãos que nessa cidade de Lodebar havia um homem que era aleijado. Que ele estava ali, quem sabe, excluído da sociedade, porque Lodebar, o significado é terra de esquecimento. E ele estava ali esquecido nessa terra. Mas ele era de família real, ele era descendência de reis. Só que ele vivia ali. Porque quando seu pai e o seu avô morreram em batalha, a mulher que era serva daquela cidade pegou ele e levou para Lodebar ainda com 5 anos. Só que no meio do caminho ela derrubou Mefibosete. E ele acabou ficando aleijado. E ele foi levado às pressas para aquela cidade. Porque se ele ficasse em Jerusalém, iam matar ele. E ele cresceu adolescência até ficar adulto, cheio de trauma e cheio de incerteza do futuro, né? A gente tem que ter a confiança em Deus que as coisas sempre vão dar certo na nossa vida, né? E ele estava muito magoado e triste. Só que o rei de Israel, ele era amigo de Jonatas. Ele era um amigo muito leal a Jonatas, Davi, que derrubou gigantes, que era o maior rei que teve em Israel, era Davi. Só que Davi fez uma aliança com Jonatas. E a aliança que ele fez, que está escrito em Samuel 1, versículo 9, que diz assim: disse Jonatas a Davi: vai em paz, por enquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja sempre entre mim e você e a minha descendência. E ele jurou lealdade, né? Porque sempre quando Saul está virado, que Davi tocava harpa, e tantas emboscadas que Saul planejou para matar Davi, Jonatas era um amigo leal de Davi. E quando o pai dele planejava as coisas para o mal, ele avisava Davi. E Davi sempre foi protegido. E ele era um amigo amado dele, né? E se passou tantos e tantos tempos, e Davi lembrou daquilo. O Senhor tocou em Davi para ele lembrar que poderia ter alguém da descendência de Jonatas que estaria precisando, que estaria num tempo de crise, né? E o Senhor fez Davi lembrar. Então Davi encontra Ziba, que era um servo de Saul, e perguntou: tem alguém dessa linhagem que eu possa agir com bondade com a linhagem de Saul e Jonatas? E o servo de Saul disse: tem uma pessoa que é aleijada, que mora lá em Lodebar. Eu quero dizer para ti que pode as pessoas, uma mãe, te desprezar, pode alguém esquecer de ti,
Mas o Senhor, Ele nunca esquece. E Ele marca o encontro na hora certa, irmãos. É assim que Deus age. Ele age nas impossibilidades das pessoas, que Ele torna as coisas possíveis, porque nada é impossível para Deus. Então Davi prepara a melhor carruagem real para o encontro de Mefibosete. E ele prepara o melhor soldado para ir lá aonde Mefibosete está. Está no meio da cidade, que é sequidão, uma cidade de miséria, que tinha só cegos aleijados, não dava um fruto nessa cidade. Pensando que Deus não se importasse mais com ele, né? Mas o Senhor se importava e amava muito Mefibosete. Glória a Deus! E é assim que Deus age, irmãos. Aleluia! É quando as pessoas dizem que não é, que aquele não é capacitado, que Deus levanta. Glória a Deus! Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Glória a Deus! Então a carruagem chega Glória a Deus! até o encontro de Mefibosete, Aleluia! que estava vivendo, quem sabe, numa casa, vivendo numa situação muito difícil, quem sabe muitas vezes sem comer, e ele era da linhagem real, e passar por tantas coisas, irmão. Muitas vezes Deus permite o processo na nossa vida, as dificuldades, para a gente aprender com as dificuldades, e não para a gente questionar Deus, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Mas Mefibosete, quando a guarda real chegou lá com as suas carruagens douradas, quem sabe, né? Ele diz assim no capítulo 8, Mefibosete disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade com alguém como eu? Eu não falo mais com o cão morto, irmão. Ele estava se comparando ao cão morto, com alguém que não tinha mais esperança. Ele pensou: para mim não tem mais jeito. Eu sou uma terra seca. Eu não produzo mais nada. E quantas vezes a gente se entristece e pensa às vezes assim também. Mas Deus, Ele está curando essas feridas da tua alma nessa noite. Porque quando Ele está em silêncio, a gente tem que entender que Deus está trabalhando. Então ele entra na carruagem com muita dificuldade, porque ele era uma pessoa aleijada, Mefibosete, e ele vai até o encontro de Davi, o rei de Israel. E ele chega ali no seu palácio, e ele pensou na cabeça dele, né? Como é que eu vou para um lugar que Saul perseguia Davi, né? Que ele queria matar de todo jeito Davi. E ele vai até o encontro de Davi, Mefibosete, e se encontra com ele. E ele pensou: vão cortar a minha cabeça. Vão cortar a minha cabeça. Eu estando aqui, né? No palácio do rei. Mas Davi disse não. Davi se alegrou de Mefibosete estar ali, porque ele disse: tudo que era do seu avô e do seu pai é teu. Então Deus dá tudo em dobro, irmão. Quando a gente pensa que é dia de calamidade, é dia difícil, é que o processo vai machucando, é quando Deus já está trabalhando e trazendo a vitória. Se Ele precisar enviar um anjo na tua casa, Ele envia para trazer os suprimentos. E Mefibosete saiu lá de Lodibar, da terra do esquecimento, da terra que ninguém dava nada, que era considerada dos excluídos. E Davi disse assim: de agora em diante você vai sentar na mesa do rei. Olha que bênção, meu irmão. Ele considerou Mefibosete como um filho. A partir de hoje você vai ser como um filho para mim. E eu penso, né? O primeiro banquete de Mefibosete. Os filhos de Davi também eram pessoas muito importantes. Salomão era a pessoa que estava na mesa de Davi, que era a pessoa considerada mais sábia de toda a Bíblia, foi Salomão. Absalão também estava ali. Absalão
considerado o homem mais rico de todo o reino. Os seus guardas reais, teve um só servo de Davi, que era um guerreiro de batalha, que havia derrotado 800, e estavam os seus servos mais reais, né? E quem estava ali na mesa com eles? Com todos os filhos de Davi, que era o rei. Era Mefibosete, aquele que ninguém dava nada, aquele que desprezava, aquele que dizia: esse é um aleijado, esse não vai ser nada. Quem sabe muitas vezes você pensa: eu não sou importante, eu não sei falar, não sei, quem sabe, louvar, mas você tem que entender que quem capacita é Deus, e quem toca na tua casa, no teu coração, é Deus. Se a gente não tivesse Deus, irmãos, a gente não seria nada, porque Deus, para Ele, são todas as coisas. Glória a Deus. E essa história nos toca muito no nosso coração. Aleluia. Porque Mefibosete passou por tantas dificuldades, Glória por a tantas Deus. lutas. Ele era de família real. Glória a Deus por esse lugar. Ele pensava que estava na cabeça dele. Cuidar desse lugar. Pensava, né? Eu nunca vou ser nada. Eu estou aqui, não dá mais nada nessa terra. Eu estou a ponto de morrer. Ele pensou. E quando eu ia para o palácio de Davi, ele vai arrancar minha cabeça. Porque eles tinham uma rixa entre o avô de Davi, né? E ele pensava isso na cabeça dele. Mas quando a gente é escolhido por Deus, pode o inimigo querendo ou não, pode o diabo se levantar, pode as pessoas dizer que não vai ser, Deus, ele escolhe, ele diz: ele vai ser. E tudo que ele havia perdido, ele recuperou. Porque isso Deus faz na nossa vida. Deus sabia no íntimo de Mefibosete que ele era importante para Deus. E muitas vezes a gente se bota para baixo, irmão. A gente não pode se botar para baixo, porque quem cuida dos nossos dias é Deus. E Ele move o céu a teu favor se precisar. Glória a Deus. Ele viu os anjos mais poderosos na tua casa. E é assim que Deus faz, irmão. Glória a Deus. Mefibosete é uma simples pessoa, uma pessoa aleijada. Ele reconquistou tudo. Glória a Deus. E aqueles que viviam lá, que cuidavam de Mefibosete, viraram servos de Mefibosete e tiveram que auxiliar ele. Davi deu uma terra gigantesca para ele e disse: tu não vai comer daquela terra, você vai comer aqui na minha mesa, vai comer de tudo que eu usufruo aqui, você vai usufruir. Glória a Deus. E essa cena foi muito comovente, né? Porque eu creio que Mefibosete chorou muito nesse momento. E Deus, ele cuida, né? Ele cuidou e não deixou os soldados matarem ele quando ele era ainda criança, porque eles exterminavam todas as gerações de reis na época. E só ele conseguiu escapar, porque era a promessa de Deus. Era porque o poder de Deus se aperfeiçoasse na fraqueza de Mefibosete. E o Senhor está aperfeiçoando o poder dele na tua fraqueza. Porque muitas vezes a gente pensa que está fraco, é porque a gente está derrotado. Mas com Deus é diferente. Com Deus o poder dele se aperfeiçoa quando a gente está fraco, é porque a gente está forte. A gente está vitorioso na batalha. O Senhor tem algo muito grande essa noite para fazer. Jesus está à porta e bate, irmãos. Se você deixar, Ele vai morar na tua casa. Mas a gente tem que deixar muitas coisas para trás, muitas vezes, né? Tudo empecilho que impede da gente chegar até Deus, a gente tem que deixar de lado. Porque na Bíblia diz: buscai primeiro o reino do Senhor e todas as coisas serão acrescentadas. Para a gente viver milagre, para a gente viver bênção de Deus, a gente tem que largar tudo que atrapalha, tudo que é do inimigo, tudo que é pecado. A gente tem que viver em santidade, irmão. Porque o nosso templo é o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. E para Ele morar, a gente tem que estar puro. E se passou tanto tempo
Davi com todos os seus filhos, com a mesa farta, e Mefibosete ali, de pé, sentado ali na mesa do rei. E é assim que ele faz. Se ele quer te tirar do estágio de lodo, de uma cidade que não prospera, ou de um lugar que não vai te levar para frente, e ele querer te mostrar as coisas do céu, ele te mostra, irmão. Glória a Porque Deus. esse é o Deus. Davi disse para ele não temer, né? Para ele não temer, porque ele queria mostrar-lhe bondade com meu filho. Glória a Deus. Aleluia. Então essa noite entrega teu caminho ao Senhor, e Ele vai fazer pela tua casa, pela tua família. Quando você viaja, quando você está indo no caminho, Ele está te guardando, Ele está trabalhando. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Se a gente entregar tudo para Jesus. Você tem que orar na tua casa, dizer: Senhor, eu entrego meus projetos, eu entrego as minhas causas, eu entrego tudo nas tuas mãos. E Ele vai fazer por você. Até